Oi, gente! Eu sou a Maíra, da Pituca Sapeca. Eu trouxe hoje para vocês um bloco que é super tradicional dentro do patchwork. É o bloco pipa, ou kite block, que vocês podem encontrar aí fazendo pesquisas na internet. Esse bloco é super versátil, dá para montar de várias maneiras, e eu resolvi fazer essa manta de bebê aqui com ele, com cores bem clarinhas para ficar bem delicado. Vou mostrar para vocês algumas dicas para fazer esse bloco, que não tem nada de mistério. E no final do vídeo, eu ensino para vocês como alterar as medidas do bloco, se você quiser fazer ele maior ou menor. Já aproveita e deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula e compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. E não esquece de me chamar para ver as suas criações. Para fazer o bloco, eu vou partir de quadrados coloridos e retângulos do fundo. Na verdade, a gente vai usar um retângulo para cada quadrado, mas como a gente precisa de um lado e do outro lado, a gente vai usar um pedaço de cada um para um e um pedaço de cada um retângulo para o outro. Mas a quantidade de retângulos a cortar é a mesma quantidade de blocos coloridos, de quadrados coloridos. Então, vamos começar aqui pelo quadrado colorido. E a gente vai achar o meio de duas laterais. Então, coloca uma ponta para cima e acha o meio das duas laterais adjacentes a essa ponta. No meu caso, o meu quadrado tem 15 centímetros. Então, eu vou marcar o meio aqui na lateral de 7,5. Então, venho com a minha régua, posiciono aqui no 7,5 e faço uma marquinha no centro dessa lateral. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Venho aqui no 7,5, que é a metade da minha lateral, e faço outra marquinha. E agora, eu vou fazer um corte nesse quadrado dessa ponta oposta até a marca, de um lado e do outro lado. Então, eu alinho a minha régua, coloco ela aqui na pontinha do quadrado, encontro o outro lado na marca da metade da lateral e faço um corte. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco a régua aqui na ponta e alinho com a minha marca no meio da lateral oposta. Então, são esses cortes que nós vamos fazer. Para o bloco, a gente vai aproveitar o meio e esse aqui fica como retalho para o próximo trabalho. E nós vamos fazer isso com todos os quadrados coloridos. Agora, para os retângulos, a gente vai cortar de vértice a vértice, cortando numa diagonal. Mas aqui é importante separar metade dos retângulos num bolo e metade dos retângulos no outro bolo. Porque em cada bolo a gente vai cortar diagonais espelhadas. Então, um eu vou cortar daqui aqui e o outro eu vou cortar daqui aqui. Vamos cortar para vocês entenderem. Então, é importante cortar metade dos retângulos para um lado e metade dos retângulos para o outro lado. Então, aqui eu cortei nessa diagonal. Esse aqui eu vou cortar na diagonal oposta, de ponta a ponta. Aqui eu já cortei as duas diagonais opostas, uma para cada lado, e eu vou pegar um pedaço desse retângulo e um pedaço desse para encaixar nesse colorido. E a mesma coisa para encaixar nesse colorido. Então, é legal ir fazendo em par, porque assim você não se confunde. Então, nós vamos pegar, colocar esse aqui pro lado, ó.
nós vamos pegar o colorido. E vamos encaixar agora a parte que a gente cortou da diagonal, não é a lateral. É a parte da diagonal encostando no colorido. Então, esse aqui, eu vou colocar aqui. E se eu tentar usar o mesmo retângulo, ó, o mesmo outro lado do retângulo, eu não consigo encaixar. Eu teria que virar do lado do avesso. Por isso que a gente vai usar o retângulo que tem a diagonal ao contrário. Então, esse outro pedaço, que é do mesmo retângulo desse, que eles são iguais, ó, eu vou encaixar desse lado. E esse aqui, o outro, eu venho e encaixo do outro lado. Então, para saber se está encaixado certo, vocês sigam a ponta que a gente não cortou. Ela tem que continuar reto com o tecido de fundo, ó. Aqui e aqui, do mesmo jeito aqui, ó. Ponta que a gente não cortou, reto com o tecido de fundo. Porque pode ser que você encaixe assim sem querer, olha. E aí, não está certo, porque aqui não está reto com o tecido de fundo. Então, a gente vai encaixar ele com a diagonal que a gente cortou, olhando para o tecido colorido. E a ponta que a gente não cortou, continuando reto com o tecido de fundo. E aí, a gente vai costurar essas duas partes brancas, no meu caso, né, as duas partes de fundo, nesse bloco nesse corte colorido no centro. Então, eu vou pegar primeiro um lado, direito com direito, e aqui é legal de deixar um pé de máquina de sobra. Não precisa ser aquela coisa milimétrica, mas olha só, vamos ver do outro lado, ó. Tô deixando aqui um pé de máquina de sobra. E vou costurar margem de costura normal de 0,75, que é o que eu estou usando. Vou passar. E aí, a gente costura o próximo lado. Então, já costurei o primeiro lado, já passei. E agora, eu vou vir com o segundo lado também alinhado, deixando essa sobra de um pé de máquina aqui, 0,75. E passar a costura. Então, aqui já tenho os dois blocos costurados. E agora, eu vou refilar esses blocos, porque o tamanho final do meu bloco é de 12 centímetros costurado. Então, ele tem que ficar com 13 centímetros e meio. Para refilar esse tipo de bloco, eu gosto de fazer um dispositivo que vai me ajudar a refilar certo. Porque aqui em cima, eu preciso ter a margem de costura bem calculada, para não comer essas pontas, esses biquinhos, a hora que eu for costurar um bloco no outro. Então, eu gosto de desenhar num papel vegetal o bloco exatamente do tamanho que eu quero. Então, o meu bloco, ele tem 12 centímetros finalizado. Essa linha, esse quadrado escuro aqui, tem 12 centímetros. E eu tracei nesse papel vegetal o desenho aqui, ó, do nosso bloco, com a ponta, encontrando nas laterais, no centro das laterais. Adicionei nesse papel vegetal a margem de costura. Então, no final, esse meu papel vegetal, ele tem 13 centímetros e meio. E aí, eu colei esse papel vegetal numa placa de acrílico, que é grossa o suficiente para eu poder usar com o cortador na minha placa. Então, essa placa aqui de acrílico, ela é lisa, não tem nada, e sempre que eu preciso de um auxiliar para fazer um refilamento com marcas, eu grudo o papel vegetal com o desenho que eu preciso em cima dela. Então, como é que eu uso esse dispositivo de ajuda? Vamos lá. Eu vou pegar o meu bloco
E o mais importante aqui é ele ter a margem de costura aqui no cantinho. Então, é esse cantinho que eu coloquei aqui na minha quina da placa para eu poder encaixar bem. E com o papel vegetal, eu consigo encaixar em cima do meu bloco bem certinho, ó. Coloquei uma linha na costura do fundo com o colorido e a outra linha na costura do fundo com o colorido. E aqui eu sei que se eu cortar, eu vou ter a margem de costura bem certa para eu poder depois emendar os blocos sem problema de comer nenhum bico. E aqui eu faço o primeiro corte nas duas laterais. Nessa e nessa aqui. Então, eu já sei que essa ponta está correta com a margem de costura que eu preciso, e aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. E o meu bloco finalizado não é 12 centímetros, então isso aqui tem que acabar com 13,5. E aí, eu posso usar a minha régua normal. Eu já sei que aqui tá reto e aqui está reto. E eu só entro ela no esquadro, alinhando aqui no 13,5, que é o que eu preciso. Então, alinhei aqui, que eu sei que tá reto, aqui que eu sei que tá reto, e contei 5, 10, 11, 12, 13,5. E agora, eu vou refilar essa lateral. E agora, só falta essa aqui de baixo. Então, eu viro o meu bloco. Eu já sei que tá tudo no esquadro. E alinho aqui a minha reta da régua e aqui o 13,5, para eu poder ter o meu bloco bem certinho do tamanho que eu preciso. E pronto, eu tenho o meu bloco refilado pronto de 13,5. Então, para esse trabalho aqui, eu vou fazer uma manta de bebê, eu vou fazer 36 blocos desse. Do mesmo jeito, com cores variadas e combinando. E aí, com os blocos todos prontos, você pode começar a brincar. É um bloco bem versátil, dá para fazer, por exemplo, estrela, colocando todas as pontas para fora. Todas da mesma cor, ou variando, colocando duas cores diferentes. Podemos colocar 4 cores diferentes. Aí é imaginação, criatividade. E dá pra gente colocar também, por exemplo, as pontas pra dentro. E aí também variar na mesma cor ou cores diferentes. Então, é um bloco que dá pra fazer bastante desenho, dá pra inventar bastante e aproveitar várias ideias. E quando a gente começa a juntar vários blocos, vão formando vários desenhos. Olha só que interessante. E se quiser, pode incrementar ainda mais. Por exemplo, colocando uma faixa do fundo entre os blocos, em cima e embaixo, nas laterais, e um quadrado colorido no centro.
E é essa opção que eu resolvi fazer para minha manta de bebê. Então, eu vou fazer 9 blocos desses aqui e depois emendar um no outro. Nesse caso, como o meu bloco finalizado vai ter 12 centímetros, eu escolhi fazer uma faixa de 3 centímetros. Então, eu cortei ela com 4,5 de largura pelo comprimento do bloco, que aqui tá com 13,5 ainda, que não tá costurado. E o quadrado central de 4,5. Vou mostrar para vocês como fazer para alterar o tamanho do bloco, se vocês quiserem fazer um projeto com ele maior ou menor. Então, eu desenhei aqui o bloco com as margens de costura e o quadrado que a gente tem base colorido e o retângulo de fundo, que é para fazer essas duas partes aqui. Então, vamos começar pelo tamanho do bloco. Quanto que a gente quer que seja esse tamanho do bloco? Então, você vai definir qual é o tamanho do bloco final que você quer, que é a medida costurada. Então, você vai pegar o tamanho final, que é essa medida aqui. Vamos chamar essa medida de F, que é o tamanho final. Então, por exemplo, no meu caso, eu usei 12 centímetros nesse F. Bom, a gente vai partir dessa medida para definir qual vai ser o tamanho do quadrado colorido e do retângulo. Vamos primeiro calcular o quadrado colorido. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa medida de F e vou somar nela 2 vezes a margem de costura. No meu caso, eu tô usando a margem de costura de 1,5, 0,75 para cada lado. Então, eu vou fazer a medida final mais 3 centímetros. Se você estiver fazendo com outra margem de costura, é só substituir aqui. Então, no meu caso, eu queria um bloco final de 12 centímetros final. Mais 3 centímetros, eu cheguei num quadrado inicial de 15 centímetros, que é o tamanho desse quadrado aqui. Agora, vamos ver como é que a gente faz para calcular o retângulo. Então, o retângulo, ele tem que cobrir metade de um lado e metade do outro. Então, essa medida aqui, ó, é metade de F, né? Que é metade do meu bloco final. Então, é F dividido por 2. No meu caso, eu estava trabalhando com 12 centímetros, então, o meu F dividido por 2 ficou com 6 centímetros. Então, para calcular esse retângulo, o que eu vou fazer? Para eu saber aqui a altura dele, eu vou pegar o meu F sobre 2, que é metade do tamanho final do meu bloco, vou adicionar a margem de costura, que no meu caso é 1,5, e vou adicionar mais um da diagonal, porque lembra que a gente corta esse retângulo na diagonal aqui e costura de um lado e do outro. Então, a altura aqui do meu retângulo vai ser essa medida final. No meu caso, o meu F sobre 2 era 6, porque eu estava trabalhando com o bloco final de 12, mais 1,5, mais 1. Então, a minha altura aqui foi de 8,5 centímetros, que foi o que eu coloquei aqui. E como é que a gente faz agora para descobrir o comprimento? Para o comprimento aqui do quadrado, eu vou usar a medida de corte do meu bloco, que é essa colorido, que é essa aqui. Então, vamos chamar ela de A. Então, eu não decidi que eu vou cortar com 15 centímetros, então, esse aqui é a altura. Aqui a gente vai ver o comprimento. O meu comprimento vai ser a medida de corte do meu quadrado colorido, mais 2 vezes a margem de costura. Então, a minha medida A são 15 centímetros. Eu estou trabalhando com a margem de costura de 1,5. 2 vezes a margem de costura, 2 vezes 1,5.
3 centímetros. Então, eu vou adicionar 3 centímetros na minha medida A. Então, aqui eu vou ter 15 mais 3 centímetros. Eu vou acabar com um comprimento de 18 centímetros, que foi o que eu cortei. Então, é bem simples para calcular o tamanho dos quadrados coloridos e dos retângulos de fundo que você precisa, se você quiser aumentar ou diminuir, alterar, né, o tamanho desse bloco. É só a partir da medida final do bloco e das margens de costura que você usa. E depois, para usar o nosso dispositivo, é só desenhar no papel vegetal o bloco com o tamanho final, mais as margens de costura. Então, no meu caso, o meu bloco tinha 12 centímetros final, mais 1,5 da margem de costura, eu refilei ele com 13,5 centímetros para poder costurar, que é essa medida aqui inteira do bloco. Então, aproveitem essas dicas para fazer o projeto de vocês. Então, aqui está a minha manta de bebê. Agora, eu vou colocar uma manta bem fofinha e fazer um quilting leve para ela ficar bem aconchegante. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca!